Boa noite, amigo caminhoneiro. Vamos para mais um programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós vamos entrevistar o Alain Balete Rubio, diretor de logística da Cargo X. Obrigado, Alain, por vir falar um pouquinho da Cargo X e falar um pouquinho de transporte para nós poder aprender, os nossos ouvintes ficar mais atualizados. Boa noite, Noival. A Cargo X está sempre à disposição para toda a informação que podemos levar para o amigo caminhoneiro. O que é a Cargo X? A Cargo X é uma empresa focada em tecnologia, pioneira no Brasil com esse serviço. A Cargo X nasceu através do aplicativo Sontracargo, que está no Brasil desde 2013. Hoje a Cargo X está desde 2013 também? Na verdade, a Sontracargo está no Brasil desde 2013. Dentro da Sontracargo desenvolvemos diversas tecnologias, onde nós conseguimos ter uma base com aproximadamente 100 mil caminhoneiros em meados de 2015. Com essa base, nós fundamos a Cargo X, que oferece hoje a solução completa. Ou seja, a Cargo X é uma transportadora, nós emitimos CTE, nós tomamos a responsabilidade da carga como um todo, né, e contratamos o autônomo que trabalha diretamente conosco, diferentemente dos demais aplicativos de frete que existem no Brasil hoje. Olha, eu vejo muito no meio das nossas categorias de caminhoneiros aí, ele usa muito esses aplicativos, e não só a Cargo X, quanto outros que existem, que ele está fazendo um trabalho quanto Uber. Podemos considerar a Cargo X assim como um Uber na carga? Como funciona sempre? Sim, perfeito. Até mesmo porque a Cargo X não tem frota própria de veículo. Ela se utiliza da tecnologia, assim como o Uber, e trabalha com motoristas autônomos, ou seja, 100% dos nossos transportes são feitos por motoristas autônomos, né? Assim como o Uber, que tem a responsabilidade do passageiro dentro do veículo dele, a Cargo X se responsabiliza pela carga do cliente, ou seja, com o seguro, com a emissão do CTE e etc., e pelo motorista que está prestando serviço para a Cargo X. Os pagamentos são feitos por quem? Pela Cargo X. A Cargo X recebe do embarcador e paga o autônomo. Aí ele se entrosa as cartas frete ou ela vai para os cartões? Como é que ela está funcionando? Hoje a gente trabalha com depósito em conta bancária do autônomo ou com cartão de pagamento, que a gente tem hoje a parceria com uma empresa de cartão. Não, pode falar, aqui não tem esse negócio não. A PagBem. A PagBem, que é a nossa parceira hoje. A PagBem hoje tem 900 postos a nível Brasil cadastrado. Então, o autônomo ele tem a opção de ir lá num posto desse, entrega os canhotos e fecha a conta dele, espeta o cartãozinho e recebe o saldo dele. Outro diferencial para o amigo autônomo é que a Cargo X paga os fretes 100% à vista, ou seja, embarque. Nós adiantamos no embarque de 50% a 70%, depende a distância que ele vai fazer, e no ato da entrega, que ele vai num desses postos ou que ele entrega o comprovante, o canhoto da nota, nós pagamos o saldo, independente do prazo que eu vou receber do meu embarcador. Isso é um diferencial dos aplicativos que nós temos aí? Os demais aplicativos de frete que existem no Brasil, assim como o Sontracargo, que também é da nossa rede, não oferecem a solução completa. Ou seja, eles conectam o motorista autônomo ao embarcador diretamente ou aquele transportador que talvez não tenha frota própria, etc. Mas não toma responsabilidade pela carga. Os demais aplicativos, eles não pagam o motorista autônomo, né? A Sontracargo, por exemplo, ela não cobra nada, nem do motorista autônomo, nem de quem está publicando as cargas, né? Então, ela não tem como se responsabilizar por isso. Os demais aplicativos também trabalham nesse formato. A Cargo X, não. Ela contrata o autônomo como prestador de serviço, recebe
do embarcador e paga o autônomo. E quem negocia os valores? Os valores são negociados pela Cargo X, tanto com o embarcador quanto com o autônomo. Com margens mínimas, e assim, sempre prezando na boa qualidade do serviço do amigo caminhoneiro que está trabalhando para a Cargo X. Além disso, Norival, se você me permite, nós temos uma política interna na Cargo X de manter uma proximidade muito grande com os nossos caminhoneiros. Há pouco tempo, até está no nosso site ou no nosso canal do YouTube, nós premiamos o nosso melhor caminhoneiro de 2016, que trabalhou conosco. Demos uma diária para ele num hotel, com tudo pago, para ele e para a esposa, porque ele foi o motorista que melhor desempenhou o trabalho dentro do ano de 2016. Além disso, Norival, aproveitando, né, o amigo caminhoneiro sempre tem o respaldo da Cargo X, tá? Ou seja, se ele tiver algum problema em trânsito, seja com problema com pneus, problema mecânico, a Cargo X está sempre próximo 24 horas por dia para tentar auxiliar o amigo. Você dá o suporte total, começo, meio e fim do contrato. Começo, meio e fim, dentro do trabalho, da viagem dele, ou enquanto ele estiver em trabalho com a Cargo X. Ele trabalha com rotograma ou ele tem determinações próprias? Não, ele tem determinações próprias, até mesmo porque ele é um autônomo, então ele é dono do próprio negócio dele. Eu não posso medir ele, de onde ele vai parar ou o que ele vai fazer, porque ele é dono do negócio dele. Isso até nós vamos falar um pouquinho mais na frente da nossa entrevista. E como você colocou, que a Cargo X ela nasceu da Sontracargo. Perfeito. A Sontracargo, ela é o quê? Ela também é uma empresa de aplicativo, ela é uma empresa quanto isso, ela é uma empresa de transporte. Só para que o nosso ouvinte possa entender que se ele é um filho da Sontracargo, o que é os pais dela? Isso. A Sontracargo, ela conecta o autônomo diretamente àquele embarcador, por exemplo, que tem uma transportadora própria e que não precisa usar um transportador, ou seja, aquele embarcador que emite o próprio CTE, ou aquela transportadora que usa autônomo. Então a Sontracargo ela faz isso, ela conecta o dono da carga ou quem precisa transportar a carga diretamente com o autônomo. Ela não cobra nada nem de um lado nem do outro, né? Então, só que também não toma responsabilidade por isso, né? Assim como eu falei anteriormente, a Cargo X já oferece, ela se beneficia dessa base de motorista, que hoje já é em torno de 130 mil motoristas dentro da base Sontracargo. Ela se beneficia dessa base porque quando o transportador ou o embarcador vai usar esse motorista, ele terminou de usar, ele pontua esse motorista, de 1 a 5 estrelas. Se o motorista se o amigo caminhoneiro fez um bom trabalho. Quando nós, Cargo X, vamos dentro da base Sontracargo buscar esses motoristas, a gente já procura aqueles que são, obviamente, melhores pontuados. E aí trazemos para dentro da Cargo X. Aí, para ele trabalhar para a Cargo X, ele passa por um checklist de veículo, etc., por uma gerenciadora de risco, Buoni, Pancari ou Brasil Risk, que são homologados para nós. Ele sendo aprovado, ele vai prestar serviço para a Cargo X. Hoje, atualmente, quantas empresas utilizam esse serviço dessa Cargo X? Empresas de empresas. Empresas como prestador de serviços ou como cliente, Norival? Não, como cliente. Como cliente, hoje nós trabalhamos com 2 formatos. Até para o amigo caminhoneiro entender que a procura e como ele pode trabalhar com a Cargo X. Nós trabalhamos com um formato que chamamos de spot, que nós temos um grande número de pessoas que ficam o dia inteiro buscando cargas daquele embarcador que tem 1, 2, 5 cargas durante o mês. Isso o Brasil inteiro? Brasil, nível Brasil. E uma outra célula que a gente chama de clientes de grandes contas, né? Dentro dessa célula de clientes de grandes contas, eu posso te precisar, e hoje a gente já tem algo em torno de 10 clientes de grandes nomes, né? Enfim, internacionais e etc., que acreditaram no trabalho, na tecnologia, no diferencial do nosso trabalho. Homologamos em
em diversos BID que tinham grandes empresas, grandes transportadores tradicionais no país, e a gente conseguiu homologar e estão trabalhando conosco. Qual que é o objetivo desses dois setores que a gente foca bem dentro da Cargo-X? É garantir, na maioria dos casos, a carga de retorno para o amigo caminhoneiro. Um minuto só, vamos para um comercial. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje entrevistando o Alan, que é da Cargo-X. Até aproveitando que nós temos hoje, existem alguns projetos e alguns PLs andando, que mais na frente não vamos falar sobre ele, que uma das contestações que sempre, tanto o próprio transportador e as próprias entidades de autônomos, quanto até os embarcadores, que é o dono da carga, eles enxergam muito o agenciador como um elo de diferente que fica com a gordura sem a responsabilidade. Vocês têm aí uma logística, vocês têm um preparo. Poderia comparar a Sontracargo com essas espécies de agenciadores? A Sontracargo, não. Primeiro porque a Sontracargo ela não cobra nada por isso. Não, então, e a Cargo-X? A Cargo-X também não, porque a Cargo-X é uma transportadora, ou seja, diferente de um agenciador de carga, a Cargo-X emite o CTE, a Cargo-X emite o pagamento para o motorista. E, como eu falei anteriormente, nós tomamos a responsabilidade em 100% da carga do meu embarcador. Eu quero que você fale isso com bastante precisão, até para defender o nome da sua empresa. Okay. Porque lá fora, quando você vai falar do aplicativo, ele é mais um agenciador. Okay. Claro, com mais tecnologia, com mais logística preparada, mas é o que está muito na cabeça dos nossos transportadores e de muitas pessoas. Então, é oportunidade para você poder dizer o que é realmente isso. Ok. Então, o grande diferencial dos agenciadores é que a Cargo-X, na verdade, toma a responsabilidade em 100% pela carga, né? Ou seja, eu tenho um seguro de carga, eu Cargo-X, então eu dou essa garantia para o embarcador, né? Independentemente do prazo de pagamento do embarcador para a Cargo-X paga o autônomo de forma à vista, ou seja, terminou o trabalho, recebe 100% do frete. Cuidamos desse caminhoneiro do início ao fim do processo enquanto ele está prestando serviço para a Cargo-X. Então, além disso, temos um corpo tecnológico por trás de toda a cadeia e, como a gente vai falar um pouco mais na frente, que a gente está muito preocupado com a ociosidade dos veículos, ou seja, os autônomos rodando vazio ou ficando sem carga, né? A Cargo-X é 100% brasileira? 100% brasileira. Porém, nós temos um escritório na Argentina, em Buenos Aires, com um corpo tecnológico. O CEO da Cargo-X, o fundador da Cargo-X é argentino, né? E os investimentos, a Cargo-X até o ano passado era uma startup, deixamos de ser, hoje passamos de 100 funcionários como Cargo-X. Temos uma filial no Mato Grosso, em Sorriso, no Mato Grosso, para atender o agronegócio. Já estamos forte, vamos entrar forte agora no agronegócio lá na região do Mato Grosso. Pegamos um aporte financeiro de um banco, do maior banco de investimentos do mundo, agora em junho, americano. Então, ainda somos bancados por investidores que nem 100% são brasileiros. Qual é a importância do caminhoneiro autônomo para o segmento do Cargo-X? A importância é 100%, Norival. Ou seja, sem o caminhoneiro autônomo não existe a Cargo-X.
Nós trabalhamos 100% com o caminhoneiro. Você trabalha no PJ ou trabalha na física? É indiferente, é indiferente. Nós, Cargo X, temos a NTT, o registro de NTT nosso de empresa, e exigimos a documentação básica exigida por lei, para o autônomo, a NTT, carteira de habilitação condizente ao veículo que ele está dirigindo, a documentação do veículo em dia e etc. Assim como a liberação numa das gerenciadoras credenciada a gente, e ele vai prestar serviço para Cargo X. Além do autônomo, tem aqueles pequenos transportadores, ou seja, aquela empresinha que tem 4, 5 caminhões. Mas não é exigência da Cargo X que ele tenha que ter mais de 3 veículos para não precisar fazer o CIOT? Não. Não é exigência da Cargo X. Hoje o transporte rodoviário, uma grande parte das empresas de transportes que ela subcontrata, ela está subcontratando com essas normalidades. Você tem que ter acima de 3 placas, que você, tendo acima de 3 placas, eu não tenho que fazer o CIOT. Não fazendo o CIOT, eliminou 60% da minha responsabilidade do seu todo. Não, até mesmo porque 80% dos prestadores de serviços da Cargo X, que prestam serviço para a Cargo X hoje, são autônomos que têm apenas um veículo. E nós emitimos o CIOT, ou seja, estamos 100% dentro da lei. A Cargo X não faz, vivemos de investidores, de bancos e etc. Então não podemos fazer nada, não temos um funcionário dentro da Cargo X que não esteja registrado dentro do regime CLT. E todos os autônomos 100% dentro da legislação. Qual é o segmento que a Cargo X mais atua? Carga seca, líquida, fracionado? Hoje Norival, a gente atende 100% carga seca, né? Não está dentro do nosso core, pelo menos por enquanto, carga fracionada. Nós só trabalhamos no segmento de carga lotação, ponto A ao ponto B, exato. Não trabalhamos com carga de alto valor embarcado, ou seja, eletroeletrônico, medicamento e etc. Não é o nosso core, por enquanto. Então, assim, estamos atingindo forte o mercado de cargas de valor embarcado médio, abaixo, né, e carga lotação. E quais as regiões do país que tem a maior oferta para o caminhoneiro autônomo? Veja, hoje, Norival, a gente atende a nível Brasil, mas naturalmente a maior oferta de carga está dentro do Sudeste, né? Ou seja, esse trecho São Paulo, Minas, São Paulo, Rio, é onde está o nosso maior volume, né? E agora, conforme eu falei antes, a gente vai entrar forte no agronegócio também, que a gente enxerga um mercado bastante forte, um mercado que trabalha com muito autônomo e que ainda é muito pobre de tecnologia devido à região, que tem problemas de infraestrutura. Você vai encostar nas trades agora, então? Não entendi, perdão. Você vai encostar nas trades agora, então? Isso aí. Inclusive, uma das trades é um dos nossos forte lá do Mato Grosso, é um dos nossos investidores, então, que nos fez chegar no Mato Grosso. Eu não sei se você pode falar, mas em que média seria um frete hoje, só para mim poder ter um exemplo para o caminhoneiro entender, se você estivesse carregando um autônomo em São Paulo levando para o Rio de Janeiro? Veja, hoje a gente depende muito do meu cliente, né? A Cargo X hoje trabalha com uma margem muito pequena, né? Que é para construir essa rede, esse é o nosso propósito, essa rede de caminhoneiros, para daqui 2, 3 anos a Cargo X vir a lucrar com esse negócio. Ainda estamos tendo trabalhando através de investimento mesmo, né? Então, mas hoje um frete São Paulo-Rio gera em torno para uma carreta de 25 toneladas, em torno de R$2.000. Já voltamos, vamos para outro comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo.
Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje entrevistando o Alan, que é da Cargo X. Alan, nós temos, e você viu agora recentemente, algumas coisas, os próprios caminhoneiros imbuídos como todo, não só os autônomos, as empresas de transportes, as cooperativas, se envolveram, inclusive levando o caminhão ao Distrito Federal para poder fazer as suas reivindicações em cima do PL 528. E acredito que você tenha conhecimento que o PL 528, ele só vai dar um parâmetro perante a nossa Constituição, se aprovado for, que aí então o governo possa criar um balizamento de frete. E é o que o mercado está trabalhando, o que o mercado está pedindo isso, para que tenha, mesmo que não tenha uma tabela, mas que ele tenha um ponto indicador dizendo esse é o nosso mínimo, esse é o nosso custo. Como a Cargo X vai administrar com esses valores se isso aprovado? Muito bom, porque ao contrário do que pensam ou do que as pessoas às vezes entendem de forma errada, Norival, a Cargo X ela não paga nada a mais para o amigo caminhoneiro. Ela paga até mesmo porque senão os embarcadores, ou seja, os nossos clientes, de repente entender que a gente estaria fazendo um gol contra, né? Porque a gente estaria onerando o mercado. A gente paga aquilo que é justo para o amigo caminhoneiro. E aí a gente tem alguns outros diferenciais, que é o cuidado, a aproximação com ele, algumas premiações, fazer com que o amigo caminhoneiro se sinta valorizado, porque ele faz parte do nosso negócio, do Cargo X. É a sua carteira. É a minha carteira. Quer dizer, o meu principal cliente hoje é o amigo caminhoneiro autônomo, porque sem ele eu não consigo trabalhar, essa é a verdade. Então, se a PL for aprovada e o frete ficar linear, para Cargo X não muda nada, porque a gente não paga nem mais nem menos que o mercado. Você acompanha dentro disso, nessas negociações, como você disse que você vai no mercado. E tem muitas horas e que é uma das reivindicações que nós colocamos isso, as entidades pelo menos colocam perante os embarcadores e as transportadoras dentro do fórum permanente que existe no Ministério do Transporte, uma discussão de dizer, você tenha o conhecimento e a competência da tua logística, da tua operação, que o que você está pagando é insuportável para aquela pessoa chegar naquele local de destino. E essa pergunta são sempre feitas e quase nunca respondida. Porque se dão para ele a responsabilidade de ir a um lugar, mas não dão as condições para que ele chegue, alguns fatos podem acontecer nessa rodovia, nesse espaço de trajeto, mesmo que ele seja o que for. Então, você também faz parte de um risco. A Cargo X, quando ela enxerga que realmente um frete ele está a esse nível, ela ainda continua com essas negociações para poder levar isso ao mercado, para alguém transportar? Então, aí entra o grande diferencial da Cargo X, que é a tecnologia. Nós temos hoje uma equipe de 22 engenheiros tecnológicos, pessoas PhDs nesse negócio, e através do Big Data a gente faz constantes tabelas, fechamentos de fretes, com consumo de veículo, todos os tipos de veículos, com pesos que eles estejam andando, tipo de rodovia, enfim, para entender pedágios, para entender o custo desse motorista. E junto a gente consegue casar, porque a gente tem algumas informações, o preço de mercado. Então a gente tem tabelas que a gente não fornece, que a gente não vende. E nem pode falar que é tabela, né? Mas tabelas atualizadas, sei lá, de hora em hora,
para assegurar que aquele frete que está sendo pago para o amigo caminhoneiro é o suficiente para ele ir do ponto A ao ponto B e ter o seu resultado positivo, ou seja, ter o seu lucro, que é para isso que ele está trabalhando. Quando você, já que você tem toda essa logística preparada, você consegue fazer com que esse caminhoneiro vá carregado a um determinado ponto e já tenha uma carga para ele voltar, que até aqui está escrito como retorno, que é outro nome que estamos trabalhando para que seja banido do assunto de negociações de frete. Porque a única coisa que você pode ter de diferença é um mercado com 10 cargas e um mercado sem nenhuma. Então, ou um mercado com uma. Então, o frete retorno, isso foi alguém maluco que inventou ele, falou esse nome e ficou gravado na mente de todo mundo aí para poder fazer isso. Quando vocês têm essas opções e quando tem, os valores são diferenciados ou ele é considerado o retorno massacrante que temos aí? Nós da Cargo X não tratamos a carga de retorno como retorno, nós tratamos como ociosidade, né? Ou seja, hoje algo em torno de 40% dos veículos que circulam dentro do nosso país circulam de certa forma ociosos. Ou com parte da sua carroceria ou até na sua totalidade indo de um ponto a outro buscando a carga. Esse é o nosso maior objetivo, Norival, é conseguir chegar num ponto de garantir 100% para o nosso autônomo, que quando ele chegar lá que ele saiu do ponto A, foi ao ponto B, quando ele descarregar lá, muito próximo dali, ele já tem uma carga para ele ocupar a ociosidade do veículo dele e, se possível, retornar para a cidade dele de origem ou pelo menos para o caminho e etc. Por esse motivo, a gente tem aquelas duas células que eu falei antes, de carga spot e carga lotação. Então, vou dar um exemplo aqui, se você me permitir. Se eu sei que eu tenho 100 carretas subindo de São Paulo para Recife, por exemplo. O meu pessoal de tecnologia já começa a fazer a junção dentro do nosso negócio para que chegue informação para o nosso time de carga spot dizendo, olha, estamos subindo com 100 carretas de São Paulo a Recife. Esse pessoal entra muito forte em Recife, por exemplo, trabalhando em toda a região para conseguir o máximo de carga possível para esse pessoal que está chegando lá. Para que de forma, quando eles chegam, a carga já esteja disponível próximo dali para que ele possa ir para outro local, mas para que ele não fique ali 2, 3 dias parado, nem tendo que ir de porta em porta atrás de carga. A gente entende que com isso a gente vai reduzir os custos do frete naturalmente, porque quando ele ele sabe que vai chegar lá, o autônomo, e não vai precisar ter custos e deixar de ter uma receita. Deixar de pagar o agenciador lá. Exatamente. Não, mas assim, o pior dele lá é ficar parado, pagando às vezes estacionamento num posto de combustível, pagando banho, alimentação e etc., esperando uma carga, né? Às vezes fica uma semana. E aí ele tem algum outro problema e tem que voltar vazio, por exemplo, né? Então isso a gente entende que onera o frete, degrada o nosso meio ambiente, degrada nossas rodovias e não agrega valor algum porque o veículo está circulando vazio. Então esse é o nosso principal objetivo. Obviamente que somos ainda bebezinho, temos 1 ano de vida, mas já conectamos algumas rotas. Por exemplo, São Paulo, Contagem, por exemplo, São Paulo, BH como um todo. A gente já tem algumas, sei lá, algo em torno de 100 cargas mês, que a gente já consegue subir e descer com o mesmo veículo carregado. Nós estamos com essas dificuldades que o transporte rodoviário vem acontecendo. Nós tem acontecido muito no nosso meio, Alan, o remonte. Dentro do transporte de vocês, é permitido isso? Não, a gente não mistura carga de cliente dentro do nosso negócio. Quando a gente fala em ociosidade, diminuir a ociosidade é o que eu acabei de dizer, ou seja, ele não circular de forma vazia. Mas eu não misturo carga de um cliente com carga de outro cliente. Por isso, o nosso negócio é carga lotação ponto A ao ponto B. Alan,
Eu acho que foi esclarecedor, pelo menos você pôde apresentar para os nossos ouvintes, nossos caminhoneiros, o que é a Cargo X, qual é a função da Cargo X. E se faltou alguma coisa para que você possa dizer, eu queria liberar para que você deixasse a sua mensagem aos nossos caminhoneiros, até porque estamos aí trabalhando e necessitando realmente de empresas com responsabilidade de pontas a pontas, tanto o transportador, quanto o embarcador, quanto a empresa de transporte. Nós estamos sempre envolvidos junto. Então, o nosso programa parece comprido, mas ele está se terminando. Então, eu queria que você deixasse a sua mensagem no finalzinho do nosso programa aos nossos ouvintes e nossos transportadores. Ok. Primeiro, Norival, eu gostaria de agradecer vocês, o Sindicam, por nos convidar e nos dar essa possibilidade de vir contar um pouquinho mais sobre a história da Cargo X e dizer ao amigo caminhoneiro que ele faz parte do nosso negócio Cargo X, ele é sócio do nosso negócio. Convido para que entram lá no nosso site www.cargox.com.br, lá tem várias informações, tem os nossos telefones. Estamos à disposição para atendê-los e agradecer, aproveitar que estamos no fim do ano, e agradecer todos os amigos caminhoneiros que trabalharam e que se juntaram a nós no ano de 2016. Eu acho que é isso. Para ele se juntar, você, aproveitando aí, ele entra por telefone, ele faz isso, ele já consegue caminhar e ter essa carga contigo, né? Perfeito, exatamente. Ele entrando no nosso site, lá tem todas as nossas informações, ele entra em contato conosco e ele já vai ter certamente uma carga disponível para o local que ele quiser. Sendo assim, nós terminamos mais um programa do Transportador para aquele que abastece o país. E hoje nós tivemos o privilégio de entrevistar o Alan, que é da Cargo X, onde ele pôde nos apresentar aos nossos ouvintes, aos nossos caminhoneiros, sobre um pouquinho do transporte, sobre um pouquinho da Cargo X, do que ela está nos prestando ao decorrer do ano, que vai se terminando. E eu não poderia deixar aqui sem desejar aos nossos ouvintes e aos nossos caminhoneiros um Feliz Natal e um próximo 2017 com muita Cargo X e com muito amor no coração e muita carga para nós transportar. O nosso boa noite. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizado em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.